Fala, turma! Começando aqui mais um Além do Mais, nosso podcast, que tem abordado os temas aí de forma muito diferente. Antes da gente começar a conversar, quero pedir para você que está aí, ouvindo a gente, começando o vídeo, que é para você se inscrever. A gente começou agora, né, Desirê, esse projeto. A gente já tem aí milhares de visualizações dos nossos vídeos, mas a gente precisa que você se inscreva, que você pare um minutinho, dá um pause aí, clica lá e se inscreve, que isso vai ajudar muito a gente a seguir com esse projeto, beleza? E o melhor, gente, é que toda quarta-feira, às 19 horas, entra no ar um episódio novo. E aí seria legal vocês acompanharem, até para mandar dicas pra gente, o que vocês querem ouvir, que tipo de pegada que vocês gostam mais, porque a gente está fazendo um mix que é justamente para passar pelo crivo de vocês. Então a gente conta. Ajuda a gente, bebê. Isso aí. Ó, e hoje a gente vai conversar aqui para falar sobre a importância do investimento em tecnologia na prestação de serviços de saúde. E para isso, a gente trouxe 2 médicos e empresários para tratar desse tema, Desirê. E eles vão falar sobre a jornada. Mais do que o sucesso, a gente tem que entender a jornada de sucesso, de vida e profissional, né? Dos empreendedores, os verdadeiros guerreiros, né? Isso aí. Do Brasil, principalmente. E eles vão mostrar que nem tudo é flores, né, Mariana? Perfeito, perfeito. E que eles batalharam. Zona de conforto é uma palavra que não existe, né, no vocabulário deles. E vocês precisam conhecer essas 2 figuras. Boa, boa. Bem, vamos conversar, minha parte da leitura, que eu sempre leio. Vamos conversar hoje com o Dr. Eduardo Cupolillo e Dr. Fred Costa, que são médicos especialistas em radiologia e diagnóstico por imagem, são sócios proprietários da clínica do grupo do Centro Médico Exame, que funciona aqui em Juiz de Fora. A gente vai deixar aqui em 3 unidades, vai deixar aqui na descrição os endereços, os locais das unidades. Vale dizer, Desirê, que essa clínica Exame ela já existe há 25 anos, ela atende hoje mais de 70 mil pacientes por ano, com um alto índice de aprovação. Tá no site lá, consta mais de 98% de aprovação, quer dizer que são pessoas que foram atendidas na clínica e querem voltar. E eles têm como lema, mais que exames, são pessoas cuidando de pessoas. Então tem muito a ver com a nossa proposta aqui no podcast. De quebra de paradigma. Então sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao nosso 4º episódio. Isso aí, isso aí. Muito obrigado, boa noite aí, né? Foi um prazer aqui estar participando desse projeto aí que está começando, né? São 2 pessoas aí formidáveis e a gente está satisfeito de estar aqui participando do início desse projeto aí, que é um desafio para a gente, né? Falar de saúde aqui de uma forma bem simples de se entender, né? Bacana. Falar um pouco ali dos desafios do dia a dia, que é muito mais desafio do que sucesso, né? Mas é isso que a gente busca, né? A gente é movido pelo desafio mesmo. Bacana, bacana. Bem-vindo também, Fred. Obrigado. Bom, boa noite. É um prazer enorme estar aqui, um dos primeiros episódios, né? Então, imagino que dentre tantas pessoas que vocês podiam escolher para estar aqui falando, escolheram a gente. Não é porque a gente é formidável só, não. Tem motivo. Seletista. Algum motivo vocês tiveram para escolher, então não sei quais são, mas é um prazer e uma honra estar aqui. Você vai descobrir. Vamos lá. E olha, a gente... o Mariano já fez a introdução, a gente realmente quebra paradigma. Não é nada engessado, não é nada combinado, e a gente quer extrair o melhor de vocês. E não foi à toa que vocês foram escolhidos a dedo, porque representam uma parcela de muito sucesso, e às vezes as pessoas não sabem, né, Mariana? É isso aí, isso aí. A Clínica Exame, ela exige, como eu disse lá atrás, ela existe há 25 anos, né? Mas ela teve um começo. Vamos começar então do começo. Como é que a empresa começou? Como é que foi o começo dela? Mas antes eu queria que vocês contassem a caminhada de mão dada desde o jardim de infância até virarem sócios, né? Ela começou antes de começar. Deu a mãozinha. Deu a mãozinha? Como é que foi isso? E combinaram. E combinaram? Aquele sabe o dedinho? De dedinho, mas você é médico. Conta pra gente. Bom, vamos lá. Não foi combinandinho. Lei de moldada, mas lei de moldada de bastante amizade ali, né? A gente sempre teve muito junto. Mas não tão ao acaso, né? É verdade mesmo, né? O que a Desirê falou.
A gente estudou junto desde o maternal, né? Caraca. Então a gente se conheceu muito pequeno, 4 anos ali, 5. Então a gente já se conhece há bastante tempo. Acho que uns 15 anos, né, que a gente se conhece. Deu para mentir idade. Esse é o meu papel, tá? Não é não. Então a gente se conhece há bastante tempo. Então estudamos ali o colégio todo junto, né? Até o pré-vestibular ali no CAV, na academia. Então passamos essa jornada toda juntos. Faculdade ali, fomos contemporâneos. Eduardo fez faculdade aqui em Juiz de Fora, eu fui fazer em Petrópolis, mas no mesmo período. E aí, realmente, isso foi um acaso, né? A gente sempre foi amigo na faculdade, estava sempre junto, festa e tal, e mesmo nos momentos que não eram festa, a gente estava junto, um na casa do outro e tal. Então, sempre fomos muito próximos. E eu acho que, por coincidência, né, realmente aí, nós dois escolhemos a mesma especialidade. Vocês são radiologistas. Nós dois somos médicos, radiologistas, né? A especialidade é a radiologia e diagnóstico por imagem, que é a especialidade que trabalha com diagnóstico por imagem, e dentre eles, ressonância magnética, tomografia, ultrassom, raio-x, mamografia, dentre outros. E aí a gente acabou escolhendo, acho que é um por acaso, que não é tão por acaso. Dentro da medicina, é natural que muitos médicos que querem empreender escolham determinadas especialidades. E eu acho que a radiologia é uma das especialidades que mais permite que você empreenda. Hoje a gente, coincidentemente, teve uma reunião mais cedo, né, e eu falei isso. A radiologia, você não separa o CPF do CNPJ. No nosso caso, não separa o CRM do CNPJ. Porque você, sendo radiologista, sem ter uma empresa, não tem muito como. Você precisa ter uma empresa por trás. Por quê? Porque tem equipamento, tem máquina. É uma especialidade extremamente ligada, né? É um dos assuntos do podcast, né? Extremamente ligada à tecnologia. Então, acho que, coincidentemente ou não, a gente acabou escolhendo essa especialidade. Nós dois fizemos residência no Rio, também fomos contemporâneos em serviços diferentes, e aí, como nós dois somos naturais de Juiz de Fora, voltamos para cá, né? Aí, pegando o gancho ali, né, da Exame, né, como é que começou, né? A Exame foi fundada em 1997 por um grupo de médicos, nós ainda não estávamos, né? Nem na faculdade a gente estava, e criaram um serviço onde eles poderiam trabalhar ali, né? Era quase que uma extensão do consultório deles, né? Ultrassom, endoscopia, tinha mamografia, então os métodos mais básicos ali do diagnóstico por imagem, e que eles fundaram realmente para que eles pudessem trabalhar, né? Então, e aí em 2010 para 2011 a gente teve a oportunidade de entrar nesse grupo, dos quais meu pai é um dos fundadores, né? Então foi aberta essa porta. Eu sempre brinco, né? Nada caiu na minha mão ali, nem no meu colo, de mão beijada. A gente foi na raça ali mesmo, com o recurso que tinha, fomos comprando mesmo, né? Tinha um monte de sócios. Vocês entraram juntos ou... Praticamente. Eu vim no final do ano, ele veio no começo. Mas você não é filho do pai dele adotado, não, né? Não, acho que nessa história aí, né, a gente teve todo esse caminho aí de colégio, né, e depois na faculdade a gente acabou ficando distante, né, mas sempre tivemos muito contato. A gente tem um grupo de amigos ali bem unido ali, que a gente sempre manteve ali nos eventos e tudo. E nesse momento aí, né, que ele acabou entrando na radiologia, né, a gente acabou tendo contato novamente, a gente fazia residência no Rio, né, e quando realmente não foi nada de mão beijada, né, foi num momento assim que estava sócio saindo, um serviço se desfazendo, as dificuldades nessa hora que aparece a porta de entrada. Né? Ninguém abre a porta na hora, as portas não aparecem quando tá com um tapete vermelho, né? A gente sempre todo tem mundo que entrar. Com dinheiro, quem que dá mais dinheiro? Então essas são as oportunidades. E aí, exatamente por ter toda essa história, né, a gente tem personalidades assim bastante diferentes, mas valores muito semelhantes, né? E nessa hora ali, na hora de entrar para empreender, né, para pegar firme ali, carregar o piano, né, como fala, né, o Fred acabou me convidando para a gente participar junto aí dessa empreitada, né, que na verdade não tinha nada certo, né, quando a gente começa a empreender, a única certeza é que a gente não tem certeza de nada, certeza. Né. Mas vocês entraram na clínica e os médicos foram saindo aos poucos, vocês entraram já com uma visão de empreender, investir e tomar conta do negócio? Tinha essa possibilidade? Na verdade, eram sócios
a gente entrou numa oportunidade de sócios que estavam saindo, né? E a nossa ideia inicial sempre foi a de profissionalização. Porque, né, a gente via ali, não desfazendo, né, as pessoas eram excelentes profissionais, são ainda, né, estão lá, muitos atuam com a gente ainda, mas gerenciavam um negócio ali de forma um pouco mais amadora, sem ser pejorativo, mas de forma um pouco mais amadora, né? E é até o contexto da época, a gente está falando de mais de 10 anos atrás. Assim. Sim, a gente está falando de mais de 10 anos atrás. Então faziam, vamos dizer, para melhorar, não era forma amadora, mas faziam com os recursos que tinham, né? A agenda era no papel, né? A forma de laudo, os equipamentos sempre muito bons, profissionais muito capacitados, mas, vamos dizer, o back-office ali era com o que tinha. A né? parte de gestão, né? Não tinha uma pegada Exatamente. de gestão muito forte, né? Até pela história mesmo, assim, como sempre foi, né? Sempre a gente ouviu muito isso ao longo da nossa jornada ali. Sempre foi assim, mas a gente entrou especificamente como radiologista, né? Para assumir a parte de tomografia ali, que não tinha um radiologista na sociedade. Então a gente veio para complementar, e daí que veio essa oportunidade. E aí, com o tempo, foram surgindo ali as necessidades ali da clínica de ter gente à frente. Como nós éramos os últimos a entrar, né, a gente estava sempre com mais gás, com mais disposição, né, e fomos assumindo os problemas. E até hoje, né, a gente ainda não pode ver um problema que a gente quer resolver, né? Quando vocês entraram, porque vê se faz sentido, é um círculo vicioso, né? Se você não tem uma gestão enxuta, um planejamento estratégico, você não consegue nem melhorar o seu atendimento, porque você não consegue reinvestir, procurar novas tecnologias. Então, qual foi o desafio ao entrar? Como é que vocês vislumbraram esse cenário? Bom, os maiores desafios ao entrar eram os de gestão, né? Então, como eu falei, né, a agenda era no caderno, né? Então, isso era uma coisa que a gente já ficava extremamente incomodado com aquilo, né? A gente não conseguia mapear nada, né? Então, a primeira coisa era essa, a gente conhecer o negócio, entender, conseguir rastrear isso, profissionalizar, melhorar, né? Então, o primeiro desafio... Quanto tempo? Não acabou, não. Boa! Boa! Continua. É a melhoria contínua mesmo. E eu vou te falar, não acaba nunca. Quanto tempo? Tem 13 anos. Boa. Mas não acabou. Eu falo, não tem terra arrasada, mas também nunca vai estar bom demais. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Isso é uma característica bacana de quem empreende com visão de sucesso. Porque se você se acomoda... A empresa nunca está nivelada, né? Ou ela está subindo ou ela está caindo. Então você tem que estar sempre buscando subir, crescer, melhorar, porque senão ela cai, ela não para. Nesse período, né, que você pega ali a primeira década ali de 2000, né, veio regularização de plano de saúde, né, então tudo que era amador começou a se tornar mais profissionalizado, né, até mesmo a internet, né, o acesso à informação, os sistemas começaram a ser mais envolvidos, né, quando a gente... Parece que tudo já sempre foi assim, né, mas você vê até o iPhone ali, que hoje todo mundo acessa pela tela de celular, né, isso é uma coisa de 10 anos para cá que começou a realmente se popularizar. E aí, nesse desafio aí, foi exatamente essa mudança de paradigma, né? A gente vinha a gente entrou numa empresa para começar a mudar a cultura da empresa, que já tinha ali 13 anos de história, e que vinha de uma época ali que era internet, digamos ali, porque em 97 a internet ainda era bem rudimentar no Brasil. Veio de uma época analógica, né? Veio uma empresa analógica. Se a gente fizer uma analogia, era uma empresa analógica e a gente queria transformá-la numa empresa digital. Exatamente. Né? Então a gente queria transformar... Pessoas acostumadas ao analógico. Exatamente. Então, qual foi o maior desafio, né? Foi realmente convencer essas pessoas de que isso era bom, né? Então, por mais que fosse tranquilo lá atrás, que eles sempre tivessem conseguido levar o negócio, e levaram por muito tempo, né? Se a gente fizer, a gente está exatamente no meio do caminho, né? A gente entrou no meio do caminho e tem 2 momentos ali. Eles conseguiram fazer isso muito bem durante bastante tempo, né? Mas eles entendiam que era suficiente fazer a parte técnica bem feita, né? E a gente sempre enxergou que não era suficiente, né? A gente sempre brinca, né? A parte técnica, entregar um exame de confiança, um laudo bem feito, ser um bom exame de né? qualidade, isso é obrigação, né? Então a gente sempre enxergou dessa forma e sempre foi o nosso argumento, né?
isso aqui é a nossa obrigação. Vamos fazer melhor. A Vamos gente tem que fazer entregar um pouco mais. é o Vamos entregar um diferencial. pouco mais. O que Por o quê? cliente quer? O nosso cliente, o nosso paciente, ele sempre espera um atendimento de excelência, né? Então, o atendimento de excelência não se resume somente ao exame, né? Ao procedimento que ele vai realizar. Tem todo um pré, um durante e um pós. Né? É uma experiência. É uma experiência, né? Então, exatamente, ele passa pela experiência, a jornada de atendimento dele não é só o exame no momento que ele está com o médico ou que o médico está analisando o exame dele. Ele tem um pré, um PR e um pós-exame, né? Você Então, cria um ouro, né? Que é a confiança, exatamente. a autoridade. Os números estão disponíveis no site de NPS, né, que é a taxação de a medida que demonstra se o cliente Satisfação. voltaria lá, deles é altíssimo, quase 99%. Ou seja, Sim. tá olha- em enxergar essa jornada. Olhando- E ninguém tá indo lá comprar uma canequinha, Não. um vestidinho. Ah, Eles estão enfrentando algum tipo de problema. Todo mundo que vai tem um problema. Aí a tolerância. A tolerância é maior, a tolerância é menor, a expectativa é muito grande, né? Porque ele está indo lá para resolver o problema dele, né? Uhum. Assim como o hospital, você se interna no hospital, você quer ter o seu problema resolvido. E a questão do NPS, né, especificamente as pessoas participam, né, e poucas pessoas têm entendimento, né, do que é a metodologia, né, isso é uma metodologia que foi desenvolvida em Harvard, né, que é aplicada em produtos, pessoas, serviços, e você consegue fazer um benchmarking mundial. Então, a gente está num nível de excelência, mas mais que isso, cada um que reclama, ele te dá a oportunidade de melhoria real, porque essa é a principal informação que a gente pode receber é de alguém que não ficou satisfeito. E quando essa pessoa se predispõe a preencher o NPS e a gente liga, fazendo a tratativa, tentando entender a fundo e lá na raiz do problema dele, a gente ganha uma possibilidade de melhoria muito grande. E isso aí é uma condição que a gente considera um grande diferencial aí, uma grande oportunidade. A gente não pode fechar os olhos ou virar a cara para esse cliente que está reclamando. Ao contrário, a gente tem que ouvir muito bem ele. E você tocou num ponto que a gente aplica em NPS nos nossos clientes, né? É tão difícil você mobilizar a pessoa para responder, o que dirá chegar no percentual de 98%, que é quase na totalidade. Então, assim, realmente vocês estão de parabéns. Isso tem um motivo, né? Tá aí. Não, você vê aí. Não, tá aí nada, ele que vai contar. O Eduardo tá falando desculpa, perdi a sua jogada de bola. Mas é porque eu queria dizer que esse pensamento que vocês têm de empresário levam à possibilidade de onde está hoje. Hoje a Clínica Exame tem mais de 70 funcionários, não é isso? Sim. Então são mais de 70 funcionários. Você gerir uma empresa de 70 funcionários em 3 unidades de um serviço de alta complexidade é extremamente difícil, complexo. Você soma isso ao fato de vocês serem médicos, que é uma atribuição extremamente complexa. Né? Então, como é que vocês fazem para coexistir essas duas, como a gente refaça, as duas personas, o médico e o empresário? Na linha de assistência, a gente esqueceu que tem mais 40 médicos, né? Então são 110 pessoas ali envolvidas diretamente na assistência ali, no atendimento ao cliente, né? E esse é um desafio constante, né? A gente chuta e cata do gol, né? Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, porque como a gente está em todas as pontas, a gente consegue entender onde estão as falhas e um dos principais problemas que a gente tem em gestão, em todo tipo de gestão, né? Que é a disseminação da informação, a disseminação dos processos, o entendimento, essa cultura da empresa de processual, de especialização das atividades, né? Então a gente consegue jogar em todas as posições e agregar o máximo possível, né, as pessoas para estarem engajadas na nossa visão, né, que é prestar o serviço de excelência, né, ser referência e mostrar para eles, né, o que o papel de cada um é extremamente importante, que é de fato uma engrenagem. E muitas vezes as pessoas entendem que isso aí é só um discurso, né, corporativo, né, mas na verdade... Como é que vocês fazem eles entrarem o time em campo e jogar com vocês, bater a bola? Sim, é um enorme desafio, né? Isso aí é uma mudança de cultura que a gente vem nesses longos anos aí tentando implementar, né? Então, realmente, assim, esse é o desafio do dia a dia, né? É fazer as pessoas vestirem a camisa e entenderem a importância
do papel que elas têm dentro da empresa. Na prática. Na prática é muito alinhado com o nosso slogan, com o nosso lema, né? Que o Mariano já falou, né? Vou repetir aqui, que são mais do que exames, somos pessoas cuidando de pessoas, né? Então, como que a gente arrasta esse exemplo, né? A pessoa tem que saber que ali poderia ser a mãe dela, o pai dela, o filho, né? Então, tem ali uma pessoa que está doente ou está por algum motivo precisando de fazer um exame, um procedimento, e que a gente tem que trabalhar o quê? O empatia, né? Que hoje é um dos nossos valores, coloque-se no lugar daquela pessoa que você vai entender a importância dela estar aqui, né? Por que ela está passando essa jornada aqui dentro da clínica? Eu Ela amo está essa precisando, né? Eu amo essa frase, porque quando você se coloca no lugar do outro, você não precisa nem de juiz, nem de promotor e nem de advogado. Exatamente. O Então, advogado precisa ser e isso importante. está lá, né? Nos nossos, Sou eu, pô. tá nos nossos valores, né? E realmente, sim, não vou dizer que é fácil, mas não é tão difícil porque nós somos médicos, temos enfermeiros, técnicos, né? Que trabalham com a gente e a missão deles já é cuidar, né? Então, assim, não é tão difícil você arrastar. Só que a gente tem que arrastar pelo exemplo, senão vira discurso, né? O que o Eduardo falou, né? Não adianta você usar isso como discurso, não. Vamos arrastar como? Vamos arrastar pelo exemplo, né? Muitas vezes a gente se sacrifica em prol de um bom atendimento, né? Uma fluidez ali no atendimento da clínica e tal. Mas vocês Os dão valores ali, treinamento? mais que uma placa na parede, né? A gente foca muito nessa liderança, por exemplo, tá? Então nós estamos ali, nós estamos conversando com o paciente, né? Isso é uma disseminando cultura. isso. Então, Sim. a cultura vem desde os médicos, diretores e dissemina para toda a empresa. Mas além disso, a gente tem todo um setor, né, de estruturação de pessoas, né? Fundamental. É exatamente esse slogan, né? Ele foi criado que a gente, mais do que pessoas cuidando de pessoas em termos do paciente, dentro da equipe, as pessoas têm que se cuidar e se apoiar em termos de equipe. Então, a equipe, por muitas vezes a gente vê conflitos de equipe, né? E quando a gente chegou nessa construção desse slogan aí, foi exatamente visando disseminar isso não só para o cliente, que a gente via, o cliente está bem atendido, mas às vezes a gente não trata o nosso colega da mesma forma que a gente queria ser tratado como colega. Isso aí foi um divisor de águas, que quando a gente conseguiu construir essa visão e entender esse problema que a gente tinha na época, né, de falta de coleguismo, né, a gente conseguiu trazer o time todo para junto e melhorar cada vez mais. E segue dentro disso toda a parte ali de seleção, recrutamento, seleção, né? A gente tem uma parte bem profissionalizada, né? Com também tecnologia, né? Nós temos um software de gestão de pessoas, né? Onde a gente tem todo o cadastro, todo o mapeamento, né? A parte toda de ajuste de perfil comportamental, né? Vocês então, fazem o teste sempre para monitorar o clima? Fora a parte de clima organizacional, as campanhas, né? Nós temos comunicação interna, né? Então isso aí é o desafio constante, não acaba nunca. Perfeito. Não, vocês falaram muito aí da parte de vocês empresários. E quando que vocês são médicos nesse dia a dia? Na hora da avaliação dos exames? O tempo inteiro? É o tempo inteiro. Não deixa de ser uma coisa ou outra, né? Sim. Sim. Não, e médico com uma visão além, com foco em tecnologia, né? Sim. Que a gente não vai para Harvard, mas eles vão. Sim. Vocês tiveram Como é que é você teve esse momento lá? Sim, foi o que acontece, né? Quando há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, começou a se falar cada vez mais de inteligência artificial, né? E na radiologia especificamente, isso veio como um boom ali que falavam que em 5 anos não ia precisar mais de radiologista, que ia ficar que nem análises clínicas, o resultado ia sair pronto ali do equipamento e que não ia precisar mais de técnico para realizar o exame também. E aí isso foi sendo adiado mais 5 anos, né? E hoje, aí no que isso fica sempre chegando, eu falo assim, eu quero entender melhor, né? Então, como que está sendo feito, onde que a gente está, para onde que a gente vai, né? Para onde que a tecnologia vai, e para a gente se adaptar, porque a gente tem que estar sempre fazendo esse planejamento aí de curto, médio e longo prazo, né? Se preparar. E daí surgiu a oportunidade, né, por um relacionamento que a gente tem. Eu acabei fomos a Harvard, no Centro de Ciências dos Dados lá, que faz toda a parte de desenvolvimento de inteligência artificial,
para ver como que estava e participar, né, como um fellow lá, para conseguir compreender lá na fonte, né, no local mais avançado ali que a gente poderia ter acesso, para conseguir E isso tem mapear. quanto tempo? Isso foi em 2019, foi antes da pandemia. E daí foi interessante que existe, quando se fala de tecnologia, né, inteligência artificial, todo mundo já pensa, a máquina vai falar comigo, vai sair o laudo sozinho, mas existe toda uma escala, vários tipos de inteligência artificial, né, desde reconhecimento de voz, né, a respostas, a automatização de sistemas, né. Então, o que a gente vê disso, né? No começo, sempre, toda tecnologia, existe até uma lei, né, que é a lei de Amara, né? A gente sobreestima a tecnologia no curto prazo e subestima no longo prazo. Então, hoje a gente está nesse ponto, assim, né? Já se passaram 10 anos, o radiologista está aí, está faltando radiologista, não tem médico para laudar, o volume de exames cresce absurdamente, o recurso diminui e a gente tem que ficar tentando o tempo inteiro fazer um malabarismo para fechar essa conta, né? Mas hoje a gente está nesse ponto que talvez já estão falando assim, não vai chegar a esse ponto que vai deixar de necessitar radiologia, né? E até na época que a gente fez o estágio lá, o slogan era do Centro de Desenvolvimento de Inteligência Artificial era vamos fazer a radiologia divertida novamente. Que é exatamente a ferramenta entrar mais como um auxiliar para melhorar a qualidade, melhorar a assistência como um todo, do que para substituir. Hoje a gente, no processo de laudo, né, que a gente faz todo dia, a gente consome muito tempo se fazer um laudo. E muitas vezes a gente está falando coisas que estão normais e repetindo uma série de coisas, fora que isso ainda gera uma possibilidade de alguma falha diagnóstica, que pode existir, existe, né, em todo o sistema. Então a inteligência artificial vem exatamente nesse ponto. Ela tenta melhorar a leitura médica e exatamente permitir aumentar a produtividade e a assertividade da parte médica. Então hoje o que a gente já tem de fato, né, que a gente até tem lá na clínica, lá é a inteligência artificial vinculada à realização do exame. Ela consegue otimizar o exame, fazer um exame com melhor qualidade e mais rápido. Então você tem uma IA na sua ressonância magnética? Sim, é um sistema que a GE lançou agora. Vocês são a primeira ou a única empresa de Juiz de Fora que contam com essa ferramenta. Com essa ferramenta que é o RCon DL, né, que é uma ferramenta de inteligência artificial da GE, né, que é uma líder de mercado aí na parte de ressonância magnética, né. E, inclusive, tive a oportunidade de participar em outros projetos que eles têm acontecendo exatamente lá no Centro de Clinical Data Science lá de Harvard. E hoje a gente vê isso, e no futuro, né, até como visão futura, o que a inteligência artificial vai acrescentar? Ela vai abrir um leque ali quando a gente chega num diagnóstico exatamente de possibilidades terapêuticas, prognósticos, e vai permitir que o radiologista tenha mais tempo para estar exatamente fazendo a comunicação com o médico assistente, com outros colegas, com o paciente, explicando para ele, né, o que as repercussões, né, o que acontece, né, do que de fato descrevendo as alterações do exame, né, isso em algum momento a AI vai entregar para a gente. Na prática hoje, assim, para o paciente, Clínica Exame é referência de investimento em tecnologia, né? E vocês têm aí, como você falou, a primeira, eu acho que é a única ressonância magnética com inteligência artificial da cidade, da região. Na prática, o que isso significa de qualidade para atendimento do paciente? São exames mais rápidos, né? Então a gente consegue fazer um exame. O paciente fica menos tempo dentro da máquina. Menos tempo dentro do equipamento. Às vezes causa aquela sensação. Claustrofobia. Né? E conseguimos, ao mesmo tempo. Você já teve isso, né, Maria? Já. Eu tenho. Às vezes que eu fiz, desculpa interromper, você fica um longo tempo lá dentro, né? Quanto Isso me menos causou... ficar, melhor. Então, hoje, de fato, ela já impacta diretamente no serviço, na experiência do paciente. Porque a partir do momento que você consegue fazer exames até 50% mais rápidos, você melhora o atraso, você diminui a chance de atrasar, você melhora a experiência do paciente exatamente por ficar menos tempo dentro do equipamento. É mais e ainda, sistema, né? Não tem e pela parte nossa, né, ainda consegue produzir exames com melhor qualidade e permitir um diagnóstico ainda mais preciso, ainda mais acurado. Muito bom. E você na gestão, como é que você lida? Porque você trabalha direto com gestão de pessoas? Sim, né? Acho que a gente conclui, né? Vocês dividem? Sim.
a gente conclui que é um grande tripé, né? Então a gente tem de um lado ali, primeiro, né, que a gente falou, as pessoas, né? Então a gente precisa das pessoas e elas fazem o trabalho delas com excelência. A gente tem do outro lado a tecnologia, né? Então o Eduardo já descreveu aqui, né, o tamanho do ganho que a gente tem, né, em qualidade, em maior efetividade, né? Então a gente consegue gerar imagens melhores de forma mais rápida, né? Isso é o que a gente tem hoje, né? Claro que daqui a mais alguns anos a IA certamente vai melhorar ainda um pouco mais, né? Então ela já vai talvez ali mostrar padrões, né? Seja padrões de normal, da normalidade, sejam padrões de patologias, né? Então ela encontrou alguns achados, ela já pode tender a direcionar, falar, ó, esse padrão aqui, eu te sugiro essa doença, né? Estudo, atualização, né? Seja ela em gestão, né? A gente já fez inúmeros cursos, pós-graduação, MBA, e seja a parte técnica, né? Então a gente também tem o lado técnico, então tem que estar estudando, se atualizando. Mas enquanto negócio, Sim. você tem que fazer um aporte financeiro, você tem que investir, você tem que saber qual que vai ser o retorno dessa. Não é uma decisão Sim, sem rápida. dúvida. Então, vocês trabalham com planejamento estratégico. Sim. Eu estou perguntando isso porque acabei de pegar um dado que me surpreendeu, né? 90% das empresas trabalham no escuro, sem planejamento estratégico. Então, assim, é no feeling, né? É o brasileiro no samba, né? Vamos que vamos. E vocês têm... Quando vocês tiveram coragem de ter essa atitude? Alicerçado em quê? Sim. Bom, a gente falou lá no início, né? Então a gente sempre buscou muita profissionalização, né? E, obviamente, no momento que a gente vai fazer expansões, a gente também tenta fazer da forma mais profissional e, inclusive, técnica possível, né? Como? Vamos analisar o mercado, vamos analisar o negócio, o tamanho do investimento, ele é viável, ele cabe, né? Vamos analisar os cenários, né? E isso, naturalmente, dentro dos últimos 2, 3 anos aí, a gente mais do que dobrou a empresa, né? Então, a gente já tinha uma empresa que não era pequena, e a gente dobrou a empresa, a capacidade de atendimento, né? Então, a gente fez alguns estudos, planejamento estratégico a gente faz todo ano, e anualmente a gente reflete, né? Se precisar fazer mais vezes, fazemos, mas sempre ao final do ano a gente faz o planejamento, olha para o ano que vem, olha para os 2, 3 anos para frente, então é sempre um planejamento de médio e de longo prazo para a gente definir os nossos caminhos, né? Senão a gente vai navegar ali de acordo com a correnteza, né? Então a gente tem que saber direcionar o leme ali para ver para onde que a gente está indo e para onde que a gente vai. E aí a gente tem inúmeras variáveis, muitas delas que a gente não controla, né? Então tem variáveis no mercado que a gente não controla. Faz diferença você ser médico, que você entende o seu negócio melhor? Sim, acho fundamental. Se você me perguntar hoje, né, o que você prefere, né? Um puta gestor ou um puta médico? Eu vou te responder, eu preciso de um puta médico que seja um puta gestor, né? Porque senão não adianta, né? Você ter um excelente gestor olhando para o negócio e que não conhece como que esse negócio funciona, é muito difícil, você vai passar por outro tipo de problema. E se você tiver um excelente médico tentando tocar o negócio sem conhecer gestão, ele pode ser que o paciente seja brilhantemente atendido, mas você vai ter outros problemas de gestão, né, por desconhecimento, né? Então hoje eu entendo, né, não sei se o Eduardo concorda, mas eu entendo que dentro da nossa área, e não só na nossa, né, a gente precisa ter uma pessoa que entenda muito do negócio lá no chão de fábrica, que tenha condição de tocar esse negócio, né? Se você desvincular muito essas pessoas, eu acho que fica difícil, você começa a pisar em coisas que você não conhece, né? O gestor vai ter sempre, vamos pôr um gestor que não conheça da área técnica lá do chão da fábrica, ele vai ter um viés ali sempre de número, vai ser aquele cara do escritório, né? E se for um excelente médico, ele vai ter sempre o viés, né? Que é aquela brincadeira que eu falei lá no início, né? Se olhar só para o exame, só para o procedimento, essa é a obrigação do médico.
Então ele vai sempre olhar para esse lado. Ah, meu exame está bem feito, meu laudo está correto, meu diagnóstico está correto, tá bom. Não tá bom. Na verdade, você precisa de muito mais do que isso para você gerar uma jornada para o seu cliente, para o nosso paciente, que seja bastante satisfatória. E muitas vezes ela começa no telefone. E tem que encantar, né? Não tem então, jeito. É isso, gerar essa jornada ali satisfatória para a pessoa, que ninguém tá fazendo um exame, um procedimento porque quer, tá fazendo porque precisa, né? Eu acho que essa visão, ela tem muito a ver com as duas coisas que a gente falou. A gente falou sobre investimento em tecnologia, as experiências que vocês tiveram fora e trouxeram para cá. Depois a Desirê trouxe a questão da gestão. A tecnologia ela vai entrar no meio ali, no atendimento, naquela questão. Mas o antes e o após, que é o que vocês já fazem hoje, o pós, ele vai precisar ter um cuidado especial. O médico, o acolhimento, o paciente que precisa ser acolhido, o paciente que precisa ter uma resolutividade na atenção dele, vai ser feito por vocês, pelos médicos, e a inteligência vai entrar nesse meio, não é isso? Mais ou menos. Sim. Que eu acho que é o caminho. Sim. Que é o caminho que a clínica já está já. Precisão, segurança no diagnóstico, com todo o acolhimento do início ao fim da jornada, a experiência de vocês. Acho que é isso, não é? Hoje os médicos, né, a gente vê muito médico questionando, né, o mercado, como que tá, a atuação médica, insatisfeito, né? Acho que exatamente por essa carência, né, porque o médico ele não aprende gestão na faculdade. Então a gente é focado em fazer diagnóstico de doença, tratar a doença. E alguns percebem que isso é necessário no dia a dia. Depois que você termina a residência, cai no mercado de trabalho, né, e cheio de títulos, residência. E agora? Eu vou ser diferenciado por isso? Muitas vezes não. Então tem que ter essa noção mais sistêmica para chegar e acrescentar muito mais do que um laudo de qualidade, um título. Isso aí hoje é como a gente está sempre falando, né? É o mínimo que a gente pode entregar, né? Vocês sempre tiveram esse sentimento? É algo inerente de vocês? Vocês sabiam onde vocês queriam chegar? Sim. Foi o que o Fred falou no começo, né? A radiologia já é uma área que eu escolhi por poder aliar tecnologia, empreendedorismo e a parte médica. Então, assim, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa, né? Eu nunca pensei em ser clínico, cirurgião. Minha família tem uma mãe patologista, né? Então já era uma parte mais laboratorial, né? Mais empreendedora, né? Então, na minha vida, eu caminhei para isso. E quando juntou a radiologia, eu falei assim, estava nessa revolução ali no fim de 2005, estava uma disseminação muito grande, né, de ressonância, tomografia, muita tecnologia chegando, a capacidade de diagnóstica exponencialmente aumentando. Falei, então acho que eu me encontrei. E durante a residência eu me apaixonei pela necessidade, exatamente por trilhar esse rumo aí que a gente foi buscar. Então, né, muitas vezes a gente começa fazendo as coisas de forma intuitiva, né? E sentia falta assim, não, preciso de embasamento teórico. Isso é muito do médico, né? O médico é muito teórico, né? Ele gosta de ter referência, né? Falou assim, vamos fazer um MBA aqui, porque senão vão me perguntar, não, você está querendo mudar aqui toda a cultura da empresa, por quê? Assim, porque eu entendo que é melhor, então tem que ter todo o substrato ali, né? Tem que entender de clima organizacional, toda a parte para a gente fazer essa estratégia se efetuar, porque senão, de fato, vira só uma placa na parede, né? Tinha que ter argumento, né? Até porque quando a gente chegou na clínica, a gente era os meninos, né? Então, porque os meninos... Vocês tiveram que quebrar o paradigma. Esses meninos estão ficando loucos. Estão querendo investir, crescer, vamos ficar pequeno. Vamos ficar aqui quietinho. É isso. Então a gente tinha que criar, né? Criar argumento, Hoje, olhando para trás, é muito fácil, né? Se a gente volta aí 10, 12 anos no tempo, a gente teria muito mais argumento para entender e convencer, mas isso aí é só uma bagagem que... E agora, daqui para frente, como é que é a sua visão de futuro? Pergunta difícil, hein? Bom, no longo prazo, acho que... Eu vou te dar uma aliviada, médio. Médio prazo? Bom, nada muito diferente do que a gente vem fazendo, né? Acho que é buscar melhoria contínua, buscar mais qualificação, continuar crescendo, claro, né? A gente hoje, às vezes o Mariano falou no início, né? Às vezes nem a gente tem a percepção do que a exame representa, né? Para quem está de fora, né? Então, quando a gente vai escutando alguns retornos, né? A gente vê que realmente
tem uma percepção, um valor muito forte, né? E eu acho que é uma cultura que desde esses fundadores, né, sempre foi muito presente, né? Que é ter qualidade, gerar confiança, gerar credibilidade. Então, é continuar disseminando isso, né, essa cultura, tanto dentro da empresa quanto para fora, para continuar ganhando credibilidade e ganhando espaço, né? Se precisar aí transpor as barreiras aí da Zona da Mata, a gente está exposto, né? Meu momento de curiosidade. Vocês já tiveram algum momento na trajetória da empresa que você tenha falado assim, meu Deus, eu posso quebrar, será que eu estou no caminho certo? Bom, quebrar... Toda hora. Não, vem, vamos lá, vamos melhorar isso aí. Sei lá, eu fui alarmista. Olha, Medo. bom, todo dia, né? Se a gente for ser franco, toda hora a gente... Porque o medo é muita engessa. variável, sim, a gente tem inúmeras variáveis no mercado, muitas delas a gente não controla, né? Então, toda hora tem um fantasma novo aí, né? Então, realmente é muito difícil, né? Falar, eu tenho medo de dar errado o meu negócio. Respondi esses dias, falei, não existe essa opção. A opção de dar errado não existe, né? Então, tem que dar certo, né? Mas não é aquele jargão, eu vou citar fazer até dar exemplo certo. Não, mas... de um momento que, assim, realmente, acho que foi muita gente, né? Mas quando começou a pandemia, né? Por mais que a gente seja serviço de saúde, né, a gente viu um monte de gente fechando, consultório fechando, pessoal parando de atender todo mundo ali no começo da crise, pandemia, lockdown, e você vê seu movimento cair, assim, 95% do movimento, clínica aberta, vazia. A atenção de vocês é mais eletiva, né? E ela Sim. era mais para E urgência. exatamente nessas horas, assim, você pensando e vendo aquele monte de vídeo ali, 3 meses, 1 ano de lockdown, 3 anos, falou assim, mas isso é insustentável. Se eu ficar assim 3 meses, assim, como é que eu vou fazer? E você pensa assim, o que eu vou fazer? E várias vezes a gente vê perdido. Acho que nessas horas, assim, o que eu olhando retrospectivamente, né, a gente tem que se focar, né, em pequenos objetivos ali e começar a ir perseguindo, porque esses pequenos objetivos vão te dando, quando você atinge eles, né, mesmo que seja ali, vamos pôr uma meta diária aqui, vamos pôr uma meta mensal, vamos tentar retomar um pouquinho aqui, pelo menos vamos conter o clima aqui da equipe, né, porque era a gente entrando na sala chorando que eu vou morrer, você também falou, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Então, assim, foi um pânico coletivo, né, falei, ao mesmo tempo a gente tem que ficar aberto, a gente tem que fazer exame aqui para quem precisar, e nisso aí você vai vencendo um dia de cada vez. E isso aí vai te dando gás, vai te dando fôlego, e de repente você vê que aqueles 95% de queda vão reduzindo, no segundo mês já foi menos pior, já começa a ter uma demanda, que realmente as pessoas continuam ficando doentes, então as outras doenças continuaram existindo. E a gente vai se adaptando. Então, a verdade é que a preocupação sempre existe, né? Mas se a gente focar ali nas nossas metas, na nossa visão, nos nossos objetivos e for perseguindo eles diariamente, né? Essa é a resiliência aí que a gente precisa ter como empreendedor, principalmente no Brasil. E depois disso, a gente vê que as coisas continuam mudando num ritmo frenético, né? Todo mês é coisa nova, é mudança, aí muda toda a situação econômica do país, muda do mundo, é guerra, então assim, a gente vai se habituando, né, com esse equilíbrio instável aí. De alguma forma, isso é combustível para vocês? Como diria Henry Ford, o que move o sucesso da Ford foi a raiva. Eu vou vencer, isso não vai ficar assim. Isso é um combustível para vocês acompanharem essa melhoria contínua, principalmente na área de tecnologia, né? Porque a gente não está num polo tecnológico, então é correr muito atrás, não? Porque isso é um combustível, porque aí depois disso tudo, o que a gente fez logo depois da pandemia, né? A gente passou todo o nosso sistema para a nuvem, então a gente investiu muito numa troca de sistema que a gente tem tudo na nuvem que a gente pode acessar remotamente a qualquer hora. Então, e se a lei gente... de proteção de dados, como é que vocês trabalham lá? A gente é diligente, né? Desde antes da validade da lei de proteção de dados, né? E essa parte toda, quando a gente fala de nuvem, né, a gente não está falando de um servidor local, né, que é muito vulnerável, né, apesar de que a gente sempre teve ali os antivírus mais sofisticados, né, que a gente preocupa muito com essa parte, né, mas quando a gente coloca na nuvem, você vai para uma nuvem ali da Amazon, da Oracle, né, então a gente tem o que há de melhor em tecnologia de proteção de dados do mundo, né.
fora a parte toda ali da LGPD, que a gente adere ali de uma forma bastante restrita, né? Inclusive temos um sistema de mapeamento dos dados, então assim, tudo a gente parte para essa sistematização. E exatamente nessa mudança, assim, um dos objetivos, né, que a gente trocou de sistema há um ano foi, se a gente chegar outra pandemia, precisa entrar todo mundo em home office, a gente consegue manter toda a parte administrativa em home office e só a parte assistencial minimamente ali trabalhar dentro da estrutura. Então, assim, são as questões que acabam, as crises geram oportunidades, né? Sempre. E evolução de processo, né? Com isso a gente muitas vezes melhorou ela o te processo. provoca, né? Então, assim, realmente a gente foi enxergando isso, né? A gente tinha um sistema de gerenciamento da clínica que era bom, era robusto, mas a gente sempre ficava engessado nesse acesso local, no servidor local, e aí a gente foi vendo, precisou tomar essa decisão também, porque ela vai te provocando para aquilo, né? Então, você precisa melhorar, né? Então, hoje a gente trabalha com um sistema que a gente, de qualquer lugar do mundo, você só precisa ter um acesso à internet, você consegue acessar o exame, o paciente, o médico que solicitou o exame, consegue acessar o exame desde que ele tenha internet. Então, um computador, um tablet, um celular e internet. Então, a gente consegue. Traz né? uma comodidade, né? Sim. Bem vantajoso, né? E de forma segura, né? Isso que é importante, a gente saber que aquilo é seguro, né? Você perguntou de LGPD, né? Posso estar enganado, mas salvo engano, a gente foi a primeira empresa de saúde de médio porte a ficar diligente em Juiz de Fora, na nossa região. Então a gente estava diligente antes mesmo de ser obrigatório, né? A gente já seguia, já estava ali, né? Bem um pouco à frente aí, né? E agora é obrigação, né? Então a gente conseguiu falar à ficar frente, diligente. Você falou, eu ouvi, eu quero ir para a Zona da Mata, estamos aí, monto ali, monto aqui. Hoje você tem condição de montar outras unidades mantendo esses 98% de NPS? Seria um grande desafio, mas eu acho que sim. Quando a gente consegue disseminar a cultura da empresa ali, eu acho que ela não tem muita barreira, não tem fronteira, né? Então, acho que qualquer lugar que a gente tiver, que a gente consiga estar presente e disseminar a cultura, acho que vai ser natural. Deixa eu falar de tecnologia. Tá muito falante hoje. Desculpa. Tá muito bom, Eu muito empolguei, bom. Tá cara. empolgada? Me empolguei, Cara que da eu sou saúde. curiosa. Vamos falar de tecnologia, porque vocês falaram da ressonância magnética com inteligência artificial. Quais as outras tecnologias que a Clínica Exame tem de diferencial hoje? Bom, Que vocês possam trazer, né, pra gente? acho que todos os métodos, eles têm alguma coisa embarcada, né? A gente viveu uma revolução, primeiro, depois, né, desde a criação ali da radiologia, né, do raio-x, né, há 100 e tantos anos atrás, o primeiro grande processo foi a digitalização, né, de imagens, assim. Então, o que revolucionou ali foi a digitalização. Então, hoje os exames são praticamente todos eles digitais, né? Então, se faz um raio-x, ele é digital, ele não depende mais daquela película tradicional, né? Então, a gente foi vivendo ali algumas pequenas revoluções ali que mudaram, né? Depois veio ali sistema de visualização, veio sistemas de laudo, de informação e tudo mais. E hoje, assim, a gente vê que a grande parte da nova revolução, né, eu enxergo ali dentro da nossa especialidade, no diagnóstico, vem dos softwares de tecnologia, né, sejam eles de IA ou não, né? Então, hoje a gente conta com alguns softwares ali auxiliares ali no diagnóstico, por exemplo. A gente tem exames eu acho que hoje também dentro da nossa região só a gente que faz, mas, por exemplo, exame de colonoscopia virtual. Então, você consegue através de um software, né, você adquire as imagens de forma adequada, com um determinado preparo, onde você consegue navegar ali por dentro do intestino. 3D, assim? 3D, você vai fazer uma navegação ali virtual. Perfeito. Vendo, entrando, saindo. Você vai navegando ali por dentro do intestino ali do paciente. E é perfeita, a imagem é perfeita? É perfeito. Então, a gente adquire as imagens com um preparo e com protocolos específicos para que a reconstrução seja perfeita para você conseguir dar o diagnóstico. Senão também não adianta, né? Então, você tem que ter a tecnologia, usar ela de maneira adequada, e tem que ter o profissional qualificado, senão também não adianta, né?
Então, se você botar aquilo ali na frente de um profissional, um radiologista que não tenha conhecimento, não está preparado, não tem condição de analisar aquilo, pode passar despercebido num diagnóstico, né? E vocês dão treinamento para os médicos para aprenderem? Sim, sim. Na verdade, o treinamento A é contínuo, gênero, né? né? Seja a gente, né, buscando ali mais conhecimento e os demais também sempre estão aí em busca das últimas atualizações, né? Como é que esse sistema ele ajuda no Diagnóstico. diagnóstico? Você está falando O especificamente sistema da desse que eu falei? colonoscopia virtual. É um software, né? É um software que permite que eu faça uma navegação tridimensional dentro do, não só intestino, né? Então, qualquer estrutura que seja oca, digamos assim, por exemplo, a gente pode navegar por dentro da traqueia, né? Então, é um software que permite que eu navegue ali de forma virtual dentro de um órgão, uma estrutura que está preenchida por ar. Né? E ele vem ser complementar à convencional, né? Sim. A convencional ainda tem a possibilidade de ser terapêutico, né? Fazer retirar uma lesão, né? Fazer uma biópsia, fazer uma remoção de um pólipo, né? Mas muitas pessoas têm contraindicações, né? Porque é um procedimento que tem que passar por uma anestesia, né? Às vezes não tem condições de anestesia, tem alergia Exato. a algum medicamento, né? E essa pessoa não pode ficar também sem fazer um rastreamento, né? O câncer de cólon é um dos cânceres que mais mata no mundo, né? E ele pode ser prevenido com um exame de colonoscopia. Então, se uma pessoa às vezes já teve uma complicação ou não quer fazer o exame que é mais invasivo, ele é uma opção para essa pessoa não ficar sem rastreio, né? E a gente consegue detectar pólipos, e se for o caso de ter um pólipo, aí de fato Aí ele vai para a discutir tradicional. e avaliar a necessidade de uma Exato. tradicional. Não é um exame que a gente vai fazer de Que maneira substitui, indiscriminada, né? não é substitutivo ali a uma colonoscopia tradicional. Ela É mais entra, uma ferramenta. é uma ferramenta extra. Por exemplo, acontece bastante também, a pessoa vai fazer uma colonoscopia e o intestino ele é cheio de voltas, né? Tanto o intestino grosso é cheio de curvas e voltas. Então, muitas vezes, tem curvas que na colonoscopia tradicional o oscopista, né, o médico gastro, endoscopista, ele não consegue transpor essas curvas. Ou algum processo inflamatório que ficou com uma obstrução, com uma estenose, e vamos dizer, o tubo, né, que é usado para fazer a colonoscopia tradicional, ele não progride, então ele não consegue progredir. Então, a colonoscopia tradicional, muitas vezes, ela pode ficar incompleta, né? Então ele só consegue chegar até um certo ponto. E como na colonoscopia virtual, o que vai é só o ar, porque só distende o intestino, não tem nada físico entrando, né, um tubo, nada, então o intestino vai distender. Então a gente consegue chegar num segmento que muitas vezes não conseguiu ser avaliado numa colonoscopia tradicional, né? Então ela entra de forma complementar ali nas situações em que não dá. Ou muitas vezes ali pessoas muito idosas, né, que têm um risco muito grande de ser submetidos a uma anestesia. Então ela entra nessas situações assim, né? É muita solução diferenciada que se tem para a saúde hoje em dia, assim. Mas eu achei muito legal o que eles falaram, que independentemente de toda essa tecnologia, o bom profissional é o bom profissional. Sim. Não, Tem que ter uma tem que ter uma pessoa coalizão, por né? trás. Sim. Tem, cara. É, Não eu- tem eu- eu como. vejo- Por isso que eles vão postergando daqui a 5 anos, daqui a 5, daqui a 5. Eu não acho que quem sou eu para falar alguma coisa sobre IA ou inteligência, mas no auge da minha ignorância, eu não acho que vai chegar no ponto da inteligência artificial substituir o homem. Eu acho que ela vai, de alguma forma, contribuir Complementar. para que a gente deixe de fazer algumas atividades repetitivas. Mas Mas essas esse máquinas... cuidado, Ah, não tem. esse carinho com o outro, não tem jeito. Essas máquinas, essa IA, né, são algoritmos que foi, né, municiado de informação. Sim. Mas as coisas mudam, né? Uhum. Então você tem que alimentar. Para alimentar, tem que precisar do homem. Sim. Para Perfeito. entender. E ela não vai ter o raciocínio, o senso crítico. Ela não tem intestino para falar assim, meu intestino é desse jeito aqui. Não tem uma dor de barriga, né? Muitas vezes o que Pra falar, falta... tô com dor de barriga, para falar, para ela entender o que é uma dor de barriga. E eu acho que é onde que entra, né? Onde que vão entrando essas tecnologias. Elas vão entrando de forma que ela facilite o trabalho, seja na nossa especialidade, do médico radiologista, ou em qualquer outra especialidade, ou em outras áreas, né? Ela entra facilitando ali o trabalho para que você use o seu tempo com coisas mais nobres e mais importantes do que isso, né? Quais são? Vou raciocinar em cima de um diagnóstico mais complicado, né? Vou
cuidar melhor do meu paciente, estar mais presente, entender a dor dele, onde que está, qual que é a dificuldade, do que realmente ficar fazendo tarefas triviais, né? Então eu acho que ela substituir as tarefas triviais. Eu lembro quando o Dudu voltou de lá, era para ele falar, mas vamos adiantar aqui. Eu vou me adiantando. Não, conta Eu lembro que ele comentou que uma das coisas que eles faziam... mais secretas. É secreto, ele que conta. Uma das coisas que eles faziam era a avaliação de AVC, né? Então, quando o paciente tem um AVC, né, um derrame, vamos dizer, um AVC isquêmico, né, que é uma isquemia cerebral, é importante você quantificar qual foi o tamanho daquela área, né, do AVC, né? Porque pode mudar o prognóstico, pode mudar o tratamento e tudo mais. Então, assim, você perder, abre aspas, ali, você vai perder o tempo do radiologista medindo aquilo ali, né? Às vezes o cara vai gastar um tempão fazendo aquilo, sendo que a inteligência artificial pode não ser tão preciso, né? E vai perder um tempão dele fazendo aquilo, que é uma tarefa só, uma coisa automatizável, né? Sendo que a máquina, a IA, pode entrar ali, fazer aquilo, já dá, tem um volume de X ml aqui, o seu AVC, e ele vai focar o tempo dele num diagnóstico difícil, ou então em acionar o médico que está acompanhando esse paciente para avisar, o AVC tem uma extensão de tanto, deu um volume de tanto, e aí melhorar o cuidado desse paciente do que ele perder ali o tempo dele de fato medindo Foco aquilo. na solução, não no problema. Não na tarefa, né? Você tirar essas tarefas que são automatizáveis. Então, acho que muito do caminho da AI, eu acho que é esse, né? É melhorar as tarefas que são automatizáveis, né? Então, a gente fala, né? Muitas vezes até com mais precisão, né? Isso passa também pela quantidade de informação que a IA consegue dispor, né, uma vez que ela tem um diagnóstico. Hoje você tem uma série de classificações que são cromossômicas para tumores cerebrais, né, e tratamentos que são diferentes. Aí a IA consegue incluir, uma vez que tem um diagnóstico, ela consegue já diferenciar alguns tumores desse e já predispor qual o melhor tratamento, né? Então, o que acontece? A inteligência artificial ela vai aprendendo uma coisinha de cada vez. E em algum momento ela vai ter tantos algoritmos que vão entender um pouquinho de cada parte, um pouquinho de cada doença, de modo que ela consiga fazer um diagnóstico mais abrangente, né? E de fato fazer um laudo, né? Então vai primeiro passar assim, saber o que é normal, o que é alterado, que é basicamente o que a gente, como radiologista humano, faz, né? Você primeiro tem que saber o que é normal, para depois saber que está alterado. Depois o que está alterado é o quê? É tumor, é inflamação, às vezes dá para saber. Né? E aí, em alguns pontos desses que às vezes são duvidosos, ela pode vir a ser um divisor de águas e conseguir de fato diferenciar. O VAR. Seria o VAR. Tipo o VAR. Tipo isso. Um VAR um pouco mais avançado. O VAR da radiologia. O doutor vai chegar assim no controle e vai assim, ó. Pede o VAR. Pede o VAR. Muito bom. Só trazendo uma... Que custa acompanhar, hein? Não, mas eu chego. A gente tem que levar em consideração, tem uma lei também de tecnologia, que não é uma lei, né, que é a lei de Moore, né, que fala que a capacidade de processamento dos microchips, né, dobra a cada 2 anos, né. Então ele vem acertando desde que ele formulou essa lei aí, que não é uma lei de fato, né, mas que deve ter uns 70 anos. Ela vem se mostrando e batendo certinho. Então, por essa lei, até 2029, 2030, um processador vai ter uma capacidade de processamento maior que de um cérebro humano. Caraca. É um crescimento exponencial, né? E em 2040, um processador vai ter uma capacidade de processamento maior do que de toda a humanidade junto. Então, onde eu pego o chip? Tipo da beleza. Não, tá maluco. É muita coisa. Processador, que tipo de beleza. Chip da beleza. É um chip. É botar chip da beleza. Processador. Isso assusta às vezes, porém, eu acho que se você tiver uma visão positiva, eu acho que a humanidade tende a ganhar. Ouvindo um podcast, aí uma filósofa falou que o problema está na informação, mas na formação de quem recebe a informação. A gente vai ter que se preocupar mais em formar bem quem está recebendo as informações do que propriamente com a informação. Né? Você vê muito as crianças tendo acesso a tudo, e aí ela tem informação para receber aquilo. Então, vamos preocupar em formar o ser humano, porque as informações vão chegar de maneira exponencial. Muito rápida, né? Sim, isso aí. E assim, vocês falando, né, empresário,
médico. Quantas horas vocês trabalham por dia? Eu creio que vocês dormem. Não dormem, né? Quando tem plantão de noite, não Ué. dorme. Depois de jogar bola com o filho, quando chega em casa, né, a gente tem que dormir um pouquinho, né? Mas a gente tem que conciliar a parte toda ali, a parte tem que dormir também, tem que prestar serviço, falar. Parar de trabalhar a gente não para nunca, né? Porque enquanto eu tô dormindo, eu tô trabalhando, né? Que a Você gente sonha. acorda à noite, sonha. Mas é Então porque assim, não para, né? a gente também aqui, né, tem uma pegada que o sucesso ele não pode ser só profissional, Sim. né? Você tem que ter um sucesso de vida. Então você tem que procurar as coisas que você gosta, conviver com pessoas que você ama, que tem afinidade. Como é que é a vida de vocês dois nesse quesito? Bem resolvida ou não? Bem. Acho que tudo na vida é a busca do equilíbrio, né? A gente Você é o cérebro, ele é o Pink, né? Então, mas ele é mais centrado. Ele é mais centrado. Boa. Vamos ver, equilibrado. Mas eu não pretendo dominar o mundo. Não. Pode Eu quero. Tô tentando há anos, eu e o É André. muito difícil, é muito Meu modelo grande. cérebro, hoje eu não sei, mas amanhã nós vamos Amanhã dominar o quem mundo. sabe, Mas daqui a 5 encarnações eu venho assim, igualzinho tá você. vendo? Então, acho que é isso, é a busca do equilíbrio ali constante, né? Família, trabalho, negócio, acho que é tudo um pouco. Casado, tem filho, Casado. pratica esporte. Casado, beijo pra Mila. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Ó. Ela que me Olha. apoia, me Ela te ajuda. apoia, bacana, Apoia, com bacana. certeza. Me Parceria, escuta, minha psicóloga. Coitada dela, tenho pena. Até parece um paciente tranquilo. Mas me apoia, sempre me apoiou em todas as decisões. Tá junto, do lado ali. Tenho 2 filhos maravilhosos. O Miguel, 8 anos, a Mia, de 1 aninho. Eu acho que é isso, é buscar um equilíbrio sempre, né? Se a gente também se debruçar no trabalho ali, esquecer da família, você desanda, né? De um lado, né? Saúde, né? Então, não adianta a gente tentar vender saúde se a gente não buscar a nossa saúde. Então, acho que movimento, atividade física, esporte, né? Sempre gostei muito. Acho que faço um pouco menos do que eu gostaria, mas também está dentro do equilíbrio ali, né? Então, vai fazer aeróbico, vai fazer uma musculação. Eu jogo tênis, né? Então, é o meu esporte, então é o que eu faço, é o que eu gosto. Não vou dizer que é uma terapia, porque tênis não é terapia. Se você quer relaxar, não jogue tênis. Você... Mas você é competitivo? Sou na medida, eu acho, dentro do equilíbrio. Eu acho que... Essa parte pauta da ele gaguejou. Não, a resposta é muito É muito competitivo. Então, não, verdade, não... Desde que ele ganhe. Desde que eu ganho, eu aceito. Nunca arremessou as raquetes, tá bom, né? Não arremessa a raquete no chão, né? Eu acho que eu gosto do é o processo. Nadal, é quase o Nadal. Eu gosto do processo, assim, eu gosto de fazer, de estar ali, de participar. Acho que o resultado é consequência, assim, não é bordão, não é? É uma terapia, né? Eu acho que o resultado das coisas é mais consequência. Então, eu sou uma pessoa extremamente paciente, eu acho que, assim, mais do que competitivo, obstinado, eu acho que eu sou mais paciente e resiliente. Então, assim, eu acho que minha característica é essa. Eu sei que com o tempo as coisas vêm. E aí fazer uma analogia aqui, no tênis tem muito isso, né? Você não ganha um jogo de tênis com um gol, né? Você tem que construir, porque um jogo de tênis tem 500 pontos. Então, se você ganhar mais pontos do que você perder, você vai ganhar o jogo, né? Muitas vezes. Então, acho que, né, eu sou muito assim, eu sou muito mais paciente e resiliente. É estratégico. Mais estratégico, eu acho que é isso. O Eduardo faz esporte não, né? Não. Um pouquinho. Triatleta? Bom, eu lá em casa, minha esposa é radiologista também, né? Então a gente carrega aí esse bônus e esse ônus ali juntos, né? Acho que ela me ajudou muito, me trouxe muito ali para foco ali na profissão. Acho que quando a gente se conheceu, Vocês conheceram na residência. Na residência? Na residência, A gente estava na residência, então ela participou de todo o processo ali, né? Escolher a área, a gente sempre galgou isso junto, né? A gente tá junto, veio para cá, para Juiz de Fora, lá no exame juntos, né? Desde o começo, né? E temos 2 filhos, né? E para minha sorte, ela é uma mãezona, né? Que realmente o trabalho consome às vezes mais do que a gente gostaria, né? E ela cuida muito bem dos nossos filhos, Mãe, né? empresário e médico. E Ela somou mais um.
Mas eu entendo assim que o relacionamento com os filhos, né, ele vai muito além ali do dia a dia, né? É o nosso papel também, né, como pai, né, buscar a segurança dos nossos filhos, né, ser um porto seguro, né, mesmo que às vezes isso custa a nossa ausência no dia a dia, em pequenas coisas, né? Mas até pensando em termos ali de construir vínculos, né? Acho que é importante ter momentos ali que são específicos, né? Ah, não, vamos passar um dia junto, não ficar no telefone, tirar as crianças ali de televisão, né? Então, quando está presente, tem que estar presente de corpo e alma, né? Qualidade, não é quantidade. Sim, É. buscar E aí, tá sempre viajar, levar junto, né? Mas a gente tem que fazer os esportes também, né? Diferente do Fred, eu gosto muito de esporte de endurance mesmo, né? Gosto de triatlon, mountain bike, natação, kitesurf. Eu vejo uma montanha, eu quero subir lá no alto de bicicleta, quero ir mais alto, quero descer da trilha. E aí, isso aí é o que move, assim, eu gosto de sentir essa adrenalina, né? Eu acho que isso ajuda a balancear esse estresse e alivia muito ali, né? A gente consegue conciliar bem. De vez em quando eu saio, acordo 5 horas da manhã, saio para fazer um pedal de mountain bike antes do trabalho ali, pô, um dia é outro, assim. Você já chega tranquilo, os problemas ficam mais fáceis de serem volta pra casa, vai parar, né, em outro lugar. Vai parar no hospital. Bom, isso aí de vez em quando acontece, mas a gente tem que evitar. Sério? São percalços. Vamos deixar essa história para outro podcast. Mas é legal, né? A Desirê fugiu aqui, você perguntou que se era isso que te movia, né? Em qual momento que você falou? Foi... eu acho que agora eu peguei o TDAH dele, peraí. A lei da Desirê é a lei de Murphy. O que te motiva a continuar a crescer, a ir pro interior da Zona da Mata? Aí eu acho que a minha motivação são meus filhos e a minha esposa. Acho que agora refletindo, né? Não que eu não saiba disso todo dia, né? Mas a minha maior motivação são eles, sem sombra de dúvida. Assim, eu acho que é buscando ali tranquilidade, paz, achar o equilíbrio, né? Para poder estar mais com eles, viver mais com eles, né? Desfrutar mais com eles. E proporcionar, não vou falar que são coisas que eu não tive, né? Acho que isso também meio jargão, assim, não, eu quero dar pro meu filho o que eu não tive. Não, tive muita coisa boa, né? Então, assim, poder proporcionar boas coisas e boas experiências para eles, né? Que sejam dentro dos valores deles, né? Eu sou super caseiro, assim, super... a minha esposa adora viajar, a Mila. Eu gosto de viajar, mas bem menos do que ela. Eu gosto de ficar em casa. E aí eu gosto de curtir minhas horas lá com eles e ficar lá. E ela cozinha e ela fazer alguma coisa e tal. Eu sou bem caseiro mesmo, assim. Então é o que eu valorizo, assim. Se puder escolher, assim, uma semana em casa com os quatro ou uma semana viajando. Putz, é difícil de dar a resposta, sabe? Para mim, né? Esse pensamento de crescimento é bacana que ele está, como você pegar o gancho disso, para falar de um empreendimento que vocês iniciaram há algum tempo, que é diferente da vertente que eles tinham, que foi a aquisição da Neurolab, né? A Clínica Exame adquiriu a Neurolab. Conta pra gente um pouco disso, o que é a Neurolab, como é que vocês chegaram nesse novo business. Porque eu acho que eu pego esse gancho, que é de crescimento, sim, que tem a ver até com a Desirê falou agora há pouco, do ecossistema. Vocês estão abrindo mais o leque de possibilidades dentro da medicina. É medicina. Eu ia falar da medicina de diagnóstico por imagem, mas eu nem sei se é diagnóstico. É diagnóstico. Sim. Tem um pouco a ver com essa história aí, com essa diferença de personalidade, né? Alguém trouxe, né, a possibilidade, né, de buscar um negócio novo, de começar a fazer uma mudança numa empresa, né? Então eu realmente me empolguei e o que a gente faz sempre que a gente fala sempre que a gente não pode ver um problema que a gente quer resolver. Então, se alguém chega assim, vamos aqui, estamos precisando de ajuda, a clínica era em frente, a gente tinha um relacionamento ali, não muito próximo, né? Mas estava vendo o caminho ali da empresa, né? E a gente precisava de espaço também. Então a gente falou, vamos tentar trabalhar juntos aqui e chegamos numa fórmula. O desafio foi bem maior do que o esperado ainda, né? Porque realmente foi a primeira vez que a gente pegou uma empresa né? Para fazer uma transformação cultural ali. Mas foi um grande aprendizado. E acabou que foi isso que
fomentou ali essa nossa entrada ali na clínica, né, de entender que a gente consegue mudar, já que a gente já tem uma história ali que uma vez a gente entrou na clínica, fez um ajuste, a gente achou que conseguiria fazer isso com facilidade, mas sempre é mais difícil do que a gente imagina, né? Mas uma vez que você enfrenta, né, o aprendizado que fica é impressionante, né? Hoje a gente está partindo até para uma expansão da clínica, né? A gente está melhorando o atendimento, existe uma demanda grande ali, né? Uma carência de atendimento ali, e aí sempre focando ali no cliente, né? Hoje lá a gente ampliou o leque, a gente consegue, nosso foco é prestar serviço diagnóstico, então a gente melhora a assistência, o paciente consegue chegar em um lugar, ele resolve vários exames ali de uma vez só. Todos neurológicos. Lá, neurológico, né? E tanto a parte de imagem também, que tem uma coligação muito grande ali, né? Então, o paciente faz uma eletroencefalografia, faz uma ressonância, faz uma tomografia. E Então, lá vocês têm sócios? Ou não? Vocês dois arrendaram ou compraram? no início a gente entrou de sócio, né, e foi exatamente um caminho semelhante, né? Foi um ajuste de expectativas ali, né? Um ajuste de entendimentos, né? Entre investir, perpetuidade, resultado, né? O que vem antes, né? O que vem? Qualidade vem antes do resultado ou o resultado vem antes da qualidade? Na verdade, primeiro a gente planta, né? Depois a gente colhe, né? A Neurolab, assim, só resumindo aqui rapidamente, é uma empresa bem antiga, já tradicional em Juiz de Fora, já tem aí, acho que perto de 15 anos. Está muito dentro do que a gente já faz, que é diagnóstico. A diferença é que é diagnóstico em neurologia, né? Então, para a gente, apesar da parte técnica ser diferente e não ser exatamente aonde a gente atua, mas temos excelentes profissionais que atuam lá, mas são exames de diagnóstico. Então, o processo em si, né, a jornada do cliente não é muito diferente. Então, só muda o exame, né, em si. Então, para a gente não seria muito difícil fazer uma melhoria de processo dentro de um exame diagnóstico, né? Só mudou o ramo, né? Então, foi o que o Eduardo descreveu, então foi uma oportunidade que surgiu e tal, e acho que a gente conseguiu também. Muita dificuldade, mas melhorar, mudar a cultura, e são esses paradigmas aí, né, que a gente tem que ir quebrando também, não é fácil. Lá vocês fazem tratamento na análise de sono? Sim, aí são os tem exames. quartos para a pessoa ficar. São os exames Você já de foi lá? medicina do sono Sim. e neurologia. Então Não, Preciso, é isso que eu tô pensando. preciso para então me é a dormir. polissonografia, né, Tadinha que são da os Carol. exames para diagnóstico dos distúrbios do sono, auxilia bastante, né, para orientar qual vai ser o tratamento de uma pessoa que tem um distúrbio do sono, né? Então esse é vamos dizer, é o carro-chefe, né? Dorme E aí- lá? Dorme Como lá. é que é o processo? Dorme lá, a gente monitorizado, tem, né? Mas dorme com isso. eletrodos na Sim. cabeça, monitores de ronco, de respiração, E as de pessoas dormem? movimento. Dorme. Dorme. Mas E ronca. Médio. o mais Mas mais normalmente, assim, a pessoa que tem um distúrbio de sono, ela já tem dificuldade de dormir, é natural, né? Mas Então, o assim, que o objetivo é acontece diagnosticar. não é nem que às vezes a pessoa tem dificuldade para dormir. Tem várias pessoas que eu conheço que fizeram o exame e falam assim: eu nem tinha problema de sono, e quando eu fiz o exame eu descobri que eu tinha problema de sono. Eu achava que eu tinha sono bom, e aí começa a fazer o tratamento depois O que levou ela e a muda fazer? a vida dela. Porque às vezes está com ansiedade, depressão, tem uma série de repercussões ali, dificuldade Ronco. de aprendizado. Então isso aí até mesmo causa problemas mais orgânicos mesmo ali. E que isso acaba impactando na vida dela, e que muitas vezes é gerado pelo sono ruim, mesmo que a pessoa fale. Às vezes, sonolência diurna. Então, às vezes, o paciente tem sono. Não, eu durmo bem o tempo inteiro. O sono não é meu Mas problema. chega Na durante o verdade, dia, é que fica não com está sono. dormindo bem. Não tem um sono de qualidade. Aí o objetivo principal é esse, né? Eu tenho péssimo sono. Quando eu meço pelo smartwatch, aqueles que falam do seu sono REM, né? Acho que é REM que fala. Eu durmo 40 minutos de sono REM, olha lá. Que é o que dá, eu durmo muito mal. Bom, essencialmente o que o Apple Watch meio que fala que faz é o que lá faz com 12 eletrodos na cabeça, né? Consegue de Bastante. fato mapear o quanto de sono REM você Ele vai ver que tem. quando eu fizer lá, vai mostrar que eu tenho 12 minutos de sono Eu REM. tô achando. Não, e Vamos tem ver. outros parâmetros, né? Então, você mede vários parâmetros, né? Então, mede se tem ronco, mede se tem apneia. Então, tem inúmeros parâmetros que você consegue monitorar isso melhor dentro de um ambiente, de uma clínica, né? Existe também domiciliar, mas a própria
polissonografia domiciliar, ela avalia menos parâmetros. Então, não é que você não vai ter o diagnóstico, mas você tem menos parâmetros para dar um diagnóstico mais preciso. E o depoimento de quem faz o diagnóstico de distúrbio do sono e o tratamento adequado é que assim, mudou a vida. Muda a vida. Muda a vida da pessoa. Eu vou fazer esse negócio assim. Eu também. Vamos Me deu lá. uma vontade que eu tenho insônia. Vamos lá. É sério, o plano COP. Bom, acho que a primeira coisa é ser avaliado por um médico do sono, né? Existem os especialistas em medicina do sono, então acho que a primeira coisa é essa. Mas Se acho que deve ser o paciente quiser saber disso, ele vai lá ou ele procura um Isso, médico? a primeira Pode- coisa é ser pode ir lá avaliado, né? Para ser avaliado? A primeira coisa é ser avaliado por um médico do sono. Uhum. Certamente, dificilmente, uma pessoa que tem um distúrbio de sono não vai ter indicação para fazer uma polissonografia, mas acho que é. Muitas vezes Parte- ronco, né? Aí a esposa já reclama, o marido É. então já tem um Porque estímulo já. E até mesmo. De porque, quem dorme esperto. e até porque é o cara que vai te orientar no tratamento, né? Então, assim. E você tem uma cara de que ronca. Não ronco. Vou perguntar pra Carol. Pra minha Carol. Não ronco. Não Vamos ronco. lá. Depois a gente tira essa dúvida. Vou perguntar pra ela, eu vou vou perguntar. eu vou perguntar mesmo. E você tem perfil de quem ronca. Tá maluco. Mentira. Carinha de Só roncador. porque eu sou gordinho. Sacanagem. Sem preconceito aí. Não, é que não é isso, não. Vai cancelar Ó, você aí e é. vai me cancelar junto. Não tem nada com isso. Não tem nada com isso. Ele tá botando palavras na minha boca. Aqui, mas você não deixa ele falar. Ele tá falando. E você? Família? Pois é, então, tem um casalzinho de filhos, né? Adoro Que saber da são vida do a outro. alegria da minha vida, né? E que me completa ali de forma plena, né? Então, assim, sempre eu desejo, né? Se eu pudesse passar 24 horas do dia com eles, eu passava. Infelizmente não dá, né? Então a gente tem que separar um tempinho, né? Para dar uma fugida, ficar com as crianças, viajar um pouquinho, né? Que acho que eu vejo que o vínculo fortalece demais, né? Quando a gente vai para um ambiente diferente, né? E isso é até legal também. Eu cheguei a... na época da pandemia, né? Teve muita discussão, né? De qual a melhor forma de você coordenar as equipes, né? De como que você mantém a cultura, né? E o pessoal falou, home office tem uma dificuldade, né? Então tem que ter um presencial, tem que ser um híbrido, né? E eu li uma matéria muito legal de uns brasileiros que tem uma financeira, né? Foi a Brex, né? Que abriram lá na Califórnia. E eles falaram isso, falaram assim, olha, a gente acha mais importante ter momentos mais longos de relacionamento para você disseminar a cultura. Tomar um cafezinho, às vezes até pior para a cultura, né? Que só dissemina a parte ruim, né? Então faz um evento ali, um fim de semana juntos, consolidando ali, discutindo as estratégias. Então, na família é a mesma coisa, né? A gente separar alguns períodos para ir para um ambiente diferente, né? Do dia a dia, né? Que a gente sai daquele que de fato a gente desliga ali do dia a dia ali, dos desafios, né, das ansiedades que a gente tem, que a gente luta o dia inteiro, né, e passa um momento só fechado com a família, sem interferência ali de outras coisas, alguns dias, eu acho que o vínculo volta muito mais fortalecido, né, e aí sempre tentando isso, ser um exemplo, né, moça, levar as crianças para responsabilidade, trabalhar ali, eu aprendo, na verdade, muito com eles também, né, você vê que eles já vêm com um chip mais desenvolvido também, né. É a lei de Moore. Exatamente. Eles já vêm sabendo umas coisas que eu até hoje não entendi, eles me explicam. Então, eu acho que a gente aprende junto. Então, é um engrandecimento e sempre isso, falar, ó, valores, esporte, natureza, né, exercício, atividade física, né, eles são também praticantes de atividade, eles adoram, né. O exemplo é tudo, né, cara? O discurso Sim. passa, mas o exemplo é o que perpetua realmente. É legal ver vocês falando assim, essas conversas aqui são muito bacanas que a gente vai conseguindo definir, logicamente de maneira bem superficial, as pessoas. Vocês são dois sócios de perfis bem diferentes, que se complementam. Na ideia de família, são duas pessoas com famílias de sucesso, também com ideias diferentes, mas que dão certo as duas e se complementam, né? E isso é um segredo muito bacana de sucesso. Acho que o negócio, na vida, encontrar alguém que você vai complementando um ao outro perfil de cada um. Vocês dois parecem que se complementam nesse sentido. É que ele falou no início, que me marcou, que eu gravo umas coisas assim e penso. Vocês são diferentes, têm comportamentos, reações diferentes, mas eles comungam do mesmo caráter, do mesmo propósito, dos mesmos valores. Né? Desde o jardim de Então, infância. Sim. Desde o jardim de infância. Então, isso faz uma diferença.
Ah, não, com certeza. Se a gente não tivesse os mesmos valores, a gente já Não tinha tem brigado há como. muito tempo. Não tem como. Você pode ter perfil diferente, mas Sim. os valores. Isso não só para a sociedade, né, mas família é a mesma Mesma coisa, coisa. né? Então, assim, quando amigo, o marido né, e a mulher não têm os mesmos valores, né? Então, realmente, no casal tende a não dar certo. Olha, Exatamente. muito bom. Porque exatamente o que são os valores, né? Tem gestão, né? Quando a gente vai fazer, o que é inegociável, né? O que a gente não Exatamente. negocia, né? E daí vem até os São nossos da valores, empresa lá, são ética, né? Qualidade, transparência e Empatia. empatia. Muito Então, bom. realmente eles são inegociáveis, né? Muito bom. Verdade. E isso é a fórmula do sucesso. Parabéns, Sim. meninos. Vocês foram além do mais. Ó, e nem é uma frase que eu uso sempre. Vocês foram além do mais. Mentira. Olha só. Todo podcast É ele só fala mesmo, isso. não, Eu nunca falei isso hoje. Ai, para de mentir. Ó. Gente, a gente caminhando aqui para encerrar, queria saber, assim, o que a Clínica Exame tem novidades aí para o futuro? Você falou que vocês estão pensando em crescimento, tem alguma coisa que vocês já... Aí, futuro agora, né? Que é uma novidade de que vocês estão trazendo. O que a clínica, a gente pode esperar da Clínica Exame? Olha, a gente acabou de passar por um processo quase que de dobrar a clínica, né? Nos últimos anos, a gente agora, o desafio realmente é a gente consolidar essa cultura, né? Essa qualidade, né? E o restante a gente está sempre aberto, né? Analisando os cenários, né? Para quando for o momento a gente tomar as devidas atitudes, né? Mas realmente o nosso foco principal é manter esse equilíbrio de crescimento e qualidade de atendimento, satisfação do cliente, né? Cada vez mais otimizar os nossos processos ali, melhorar a dedicação ali de todo mundo que é da equipe ali com o nosso cliente mesmo, com o nosso colega de trabalho e trabalhar esse clima que realmente é o que faz a diferença, são as pessoas, porque no final das contas é isso aí, independente de toda a tecnologia, a AI ainda não atende as pessoas, então somos pessoas, cuidando de pessoas e temos que cada vez mais estar sempre trazendo isso aí, melhorando esse relacionamento. E você, Fred? Eu acho que é isso aí, né? A gente tem uma visão muito de longo prazo, né? Então acho que a gente é sempre bem alinhado com isso, porque não temos nenhum imediatismo ali, então a gente está aí há 13 anos aí buscando, melhorando e cuidando, e certamente virão mais 10, mais 2, mais 13. Realmente nessa busca aí de bom cuidado, um bom atendimento. O foco principal, né, aqui muito era tecnologia, mas assim, tecnologia, a AI, não é nada sem as pessoas, né? E não é nada sem pessoas qualificadas, né? E não é nada também sem pessoas que estejam comprometidas com aqueles objetivos, com aqueles ideais e com aquela cultura, né? Então agora é persistência aí, seguir. Dominar o planeta. Dominar o mundo. Muito Dominar bom. o mundo. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, viu? Para você que está assistindo a gente aí, tem dúvida, vocês querem saber mais, comenta aqui embaixo. A gente vai deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem o site da Exame. Vou deixar o link também que cai direto no WhatsApp deles, para que vocês possam entrar em contato, tirar alguma dúvida. Não se esquece de inscrever, importantíssimo, eu falei lá no começo, você chegou até aqui, se inscreve. Se chegou até aqui, se inscreve, por favor, ajuda a gente, curte, compartilha com quem precisa conhecer, amigo, um filho, ou algum parente que está virando médico, que precisa ter uma ideia Nossa senhora, daqui a pouco parece aquele de empresário. agradecimento de patrocinador. Eu gostaria... A última página completa dele. Meu Deus do céu. Anyway, Merchan. Anyway. Me perdeu. Perdi. Então toca o sininho para ser avisado do próximo episódio. Pode seguir a gente, @além do mais _podcast, Boa. @Desirê _Cury. Mariano Miranda, BR. É isso. E é E isso. vocês, arroba exame. Qual que é o arroba de vocês? @clinicexame.com. Não, @clinicexame. É o Instagram. Vou deixar também o Instagram aqui na descrição. Clínica Exame JF. Isso. @clínica JF. JF. Bacana.
Gente, muito obrigado, muito viu? obrigado, foi muito bom ter vocês aqui e eu acho que o papo vai ser inspirador para muita gente, principalmente, né, médicos que vislumbram também Vai empreender falar na agora, carreira. vai falar uma coisa que eu, tá vendo, né? Tá vendo? Roubou aí Entendeu? essa frase. Você Ah, tava é? falando isso aí. Você tá Tá. mais esperta e mais rápida. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. É isso aí, agora é aquela parte que vai andar.